Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone com mais um vídeo da série Q&A, onde eu respondo as perguntas de vocês. Então, se você quiser ter sua pergunta possivelmente respondida no próximo Q&A, é só deixar nos comentários desse vídeo aqui. Do vídeo passado pra cá, cara, teve bastante pergunta muito interessante, então assim, eu tenho tentado deixar mais ou menos 20 perguntas, hoje eu acho que são 26, porque teve bastante coisa interessante, e algumas que, tipo, são mais curtas, mas dá pra fazer link com vídeos que eu já postei, então coloquei mais coisa que o normal. Então, pro vídeo não ficar imenso, vambora! Primeira pergunta aqui do Hugo Cerqueira. Léo, a Cuba tem pretensões de lançar caixas de som em um futuro próximo? Compraria com toda certeza, ainda mais se viessem na cor do disco. No futuro próximo ainda não, mas no futuro sim, tá? A gente espera no ano que vem lançar uma caixa de som Bluetooth. Não tenho certeza ainda se seria possível, mas imagino que sim. E talvez monitores no ano seguinte. Veremos, mas a gente tem pretensões de lançar a caixa de som, mas não no futuro tão próximo assim. Felipe Xavier. Depois que o canal cresceu e recebe muitos produtos para avaliação, você já comprou algum fone só pelo fato de querer receber aquele item sem nem pensar ele pode virar um vídeo pro MTH? Cara, eu recebo muita coisa hoje em dia, então meio que assim, as minhas necessidades de comprar equipamentos de som, vamos dizer assim, meio que já são atendidas pelos equipamentos que eu recebo, entendeu? Então, eu acho que recentemente não teve nada que eu pensei de maneira totalmente isolada. Talvez os Apple AirPods Pro 2, assim, vamos supor, se eu não pudesse fazer um vídeo pro canal por qualquer motivo que seja, eu ainda compraria esse fone porque eu uso muito, usava muito, né, o meu Pro anterior. Um exemplo de um fone que eu comprei depois de ter feito a avaliação porque eu gostei demais foi o Unique Melody Mesh de MK2. E outras coisas, acho que isso. Esses foram os que eu comprei, assim, de novo, né? Não de forma totalmente dissociada de fazer vídeos, mas mesmo se fosse dissociado eu compraria, entendeu? Mas o resumo é esse, cara, hoje eu mal ou bem recebo o suficiente para ter os meus desejos de áudio atendidos. Aqui do Nicolas, é bem grande a pergunta, mas eu vou botar na tela para vocês lerem, eu vou resumir. Ele está falando sobre como e-mails audiófilos e equalização é uma coisa meio demonizada. E eu concordo 100%. Eu toquei um pouco nesse assunto no Q&A anterior, mas tem essa coisa de, se você equalizar, você vai sujar o áudio. Ele trouxe um ponto que eu concordo, que é claro, se você colocar muito ganho numa determinada faixa, né, você vai introduzir distorções. Então ele pergunta assim, se existem formas seguras de usar tais recursos sem degradar o áudio de forma perceptível, apenas corrigindo suas imperfeições. Cara, eu acho que uma regra geral é você não aumentar, é você diminuir, né? Então assim, vamos supor, né? Se você tem ali um equalizador tipo o Equalizer APO, que é um programa que eu já recomendei num vídeo que eu já fiz sobre isso. Você consegue botar o pré... você consegue baixar tudo. Normalmente nos equalizadores você tem isso, né? Você tem um negócio que é um ganho geral, entendeu? Então o ideal é que você abaixe o ganho geral e aí você incremente determinadas frequências para que elas cheguem no que seria o zero, entendeu? Antes de você reduzir. Isso eu acho que é uma coisa que tende a funcionar. E eu não concordo, assim, hoje, cara, existem equalizadores muito bons, assim, que você faz de forma digital, tipo, eu acho que essa coisa de, tipo, equalizar é ruim, é muito mais uma questão de purismo, que como eu falei no vídeo anterior, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Acho que assim, até porque se você não estiver percebendo, tá tudo certo, né? Então, assim, vira um preciosismo, você fala, não, assim, não, mas isso vai ser ruim, sem que seja uma coisa que você tá percebendo, entendeu? Tipo, se você não tá percebendo, e daí, entendeu? Então, pra mim, acho que a regra geral é essa, você não dá um ganho muito alto. Mas, cara, eu sou super a favor de equalizador. Como eu falei, existe uma questão de preciosismo que me afeta, inclusive eu sei que não é racional, mas, cara, eu sou bem a favor. Caquitos, essa também é uma pergunta bem longa, eu vou botar na tela pra vocês lerem, mas o que ele tá falando aqui, ó? Cara, hoje me satisfaço com o fonezinho da Motorola, ligado praticamente no celular. Até tem um Meizu Hi-Fi DAC, tem uma ligeira melhora, mas quase nunca uso porque o próprio celular alimenta bem. Te pergunto, tem algum equipamento que você curte sendo mais barato do que o equipamento que você tem ou teve, não a ponto de trocar um pelo outro, mas que a experiência é tão boa que você nem liga pro abismo de diferença de preço entre os equipamentos? Grande abraço. Cara, eu acho sim que
existe uma coisa no hobby que muita gente... Eu vejo isso num grupo de amigos, assim, que eu tenho, hobbyistas, assim. Principalmente a galera muito das antigas, assim, de quando eu entrei no hobby. O Mário, o Felipe, o Túlio, o outro Felipe Torres, o primeiro Felipe Stankiewicz. Assim, tem uma galera que eu conheço que passou por um movimento de, assim, testar muita coisa e ter equipamentos muito bons, e em algum grau meio que voltar um pouco e pensar, cara, eu tô satisfeito com essas coisas aqui que são mais simples. Eu posso até falar mais ou menos por mim. O fone que eu mais uso hoje é esse aqui, é o AirPods Pro 2. E o que eu mais usava antes era o AirPods Pro. Obviamente, eu tenho muito fone muito melhor, mas assim... eu acho que chega uma hora de envolvimento no hobby que assim, você entende o que te satisfaz e, tipo, claro, você aprecia coisas que são melhores, mas você não depende delas exatamente para ter um aproveitamento muito bom, porque existem outras coisas que vão contar muito para você. Então, assim, cara, assim, hoje, com o avanço que existiu no mercado de fones, assim, possivelmente, cara, eu vou botar da seguinte forma. Se eu tivesse que viver com o 7 Hz zero pro resto da vida, eu não sentiria uma grande perda, entendeu? Claro, eu prefiro fones melhores, né? Eu prefiro fones que me trazem ou mais conveniência, né? Como o AirPods Pro, ou então uma sonoridade melhor, como o Mesh MK2, como Yang Moonlight, né? Um áudio de insônia no ST, esse tipo de coisa, mas... eu não dependo mais tanto disso para aproveitar a música, entendeu? Então, eu acho que assim, quando você sai da neura do hobby, você pode sim ficar bastante tranquilo, bastante satisfeito com coisas muito mais simples, entendeu? E isso é uma coisa que eu já vi em algumas pessoas. Aqui do Edilson. Parabéns, Léo, cada vez melhor. Obrigado. Que boa notícia você deu. A Cuba vai participar do evento Pixel Show. Fala mais sobre isso. Você vai dar alguma palestra ou vai participar apenas como expositor? As duas coisas. A gente vai estar lá com o stand da Cuba. Vai ser no dia... em novembro. Eu não lembro os dias exatamente. Eu vou avisar a gente vai avisar no Instagram da Cuba. Então sigam a Cuba, tá? Caso você queira. No Instagram é Cuba Áudio, tá? Sigam a gente, porque isso vai ser avisado lá com as datas certinhas. Então a gente vai ter um stand lá para fazer uma experiência, né? As pessoas vão poder testar o Cuba Disco. E a gente vai... E eu vou dar uma palestrazinha, também não lembro o dia exatamente, mas vai ser mencionado, tá? Então segue a gente no Instagram para vocês ficarem sabendo. Mitsubishi, Léo, já que você falou sobre Apple Music, você curtiu o serviço? Eu sinto uma qualidade superior nos arquivos em relação ao Spotify. Costumava ser mais barato também. Meu único problema com ele é a compatibilidade com o Windows. Já pensou em fazer reviews de serviços de streaming? Eu gosto muito da Apple Music em vários aspectos. Assim, eu acho que tem playlists que são muito boas. O negócio está muito integrado com o iPhone, com os computadores que eu uso, né, hoje, que são da Apple. E o áudio espacial, para mim, é um diferencial muito interessante com o Atmos. Eu falei sobre isso no vídeo sobre Atmos. Então, assim, eu gosto muito, sim, do Apple Music. E compatibilidade com Windows. Hoje eu não estou usando mais Windows, só em casa para jogar Call of Duty, basicamente. Então, assim, nem uso muito, tipo, no dia a dia. E eu já pensei em fazer um review, na verdade eu tô com isso planejado há um tempo, eu tô assinando praticamente todos, só que, cara, é um vídeo que dá muito trabalho, é um vídeo que seria muito longo e eu ainda não consegui arranjar tempo pra parar e me dedicar, né, e trazer a dedicação que um vídeo como esse exigiria. Então, sim, tá nos planos, mas não por enquanto. Lucas Eduardo, Léo, não sei quando vai sair o próximo Q&A, mas estou amando essa série. Minha dúvida é a seguinte, estou entre comprar um Hi-Fi Man HE400SE e um Letware S12. Tenho amplificação suficiente para os dois, mas gostaria de saber sua opinião em termos puramente de som, sem contar portabilidade nem nada disso, afinal pretendo usar os dois só em casa mesmo. Qual seria a sua escolha? E acabou a bateria da luz aqui de cima. Mas eu vou continuar, vambora, é isso aí. Cara, então, Lucas, não dá pra falar da opinião puramente em termos de som, sem contar portabilidade nem nada disso, porque assim, são experiências muito diferentes. É como se você estivesse me perguntando assim, cara, devo comprar uma máquina de café ou um setup para fazer chá? Eu não sei, depende do que você busca, entendeu? Tipo, mesmo o som, né, aquilo, as duas são bebidas quentes que podem, sei lá, trazer alguma coisa, mas são gostos diferentes, entendeu? São experiências diferentes. Então, depende do seu gosto, entendeu? Não dá pra dizer assim em termos de som, porque é isso, assim, são experiências de naturezas muito diferentes, entendeu? O headphone vai te dar uma experiência um pouco maior, um pouco mais ampla, e o in-ear vai te dar muito mais intimismo, entendeu? O conforto vai ser diferente. Cara, não dá pra isolar isso, entendeu? E falar puramente em termos de som, porque mesmo em termos de som, são experiências diferentes, né? Que vão enaltecer características diferentes, vamos dizer assim. Entendeu?
Mas assim, se eu fosse falar da minha escolha pra usar em casa, possivelmente eu ficaria com a HE400SE. Mas, de novo, assim, isso sou eu, é uma coisa muito pessoal. E uma coisa que eu reparo, gente, olha só, vocês podem até ver nos prints. Por exemplo, o Lucas tá com o negocinho de que ele é inscrito no canal. E a maioria das outras pessoas não é. Que tá perguntando as coisas. Então, gente, se inscrevam, isso me ajuda. Né, acho que de todos os comentários, assim, tem poucos que são de pessoas inscritas. Eu sei que vocês assistem o canal com regularidade, mas é aquilo. Bota ali pra se inscrever, ativa o sininho, porque isso me ajuda bastante. Inclusive, estamos muito próximo de chegar em 200 mil. Então, inscrevam-se, gente. Vitor Fernandes. Léo, uma vez vi em um canal gringo, talvez do HBB, um questionamento sobre avaliadores se tornarem influenciadores na audiofilia e as consequências disso, inclusive na questão do hype. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Existe um limiar que separa as duas funções do criador de conteúdo ou elas podem coexistir de modo saudável para a comunidade? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil e eu acho que existem sim questões aqui, óbvio, mas como é que eu vejo assim, né? Tipo, avaliadores se tornarem influenciadores. Eu acho que o ponto principal tudo tem que ser visto como a opinião de uma única pessoa, tá? Como o gosto pessoal dessa pessoa. Se você tem noção disso, né? Se você entende isso, eu acho que todas as outras questões não se tornam mais relevantes em relação a isso aqui. Por quê? Os avaliadores se tornarem influenciadores, o que isso quer dizer, né? As pessoas que fazem review, elas passam a influenciar outras pessoas, a criar produtos, esse tipo de coisa. Só que os próprios reviews já são, por natureza, relatos de experiências pessoais, que são intransferíveis, de certa forma. Claro, você tem pessoas que têm, vamos dizer assim, possivelmente um gosto que vai bater com o de muita gente. Mas não vai bater com outras pessoas. Então, eu não vejo tanto essa diferença, né? Porque assim, por exemplo, antes de eu ter a Cuba, por exemplo, né? Antes de eu ter, né? Assim, de eu estar criando uma marca, tendo fone de ouvido. Cara, eu já estava fazendo reviews, né? Então assim, eu já estava, por reviews, influenciando pessoas. Mas, de novo, tendo como limite, de certa forma, assim, o fato de que eu estou falando sobre o meu gosto, né? E você pode ter outras preferências, você pode ter um outro gosto. Então, assim, né, quando o avaliador ele faz um produto, por exemplo, né, como no caso agora dos avaliadores internacionais, vamos dizer assim, né, o Crinacle, o HBB, agora o Zeus também, o da Earfun, que eu falei recentemente, né, o Olove, é como se fosse uma extensão do trabalho de avaliação deles, de certa forma, entendeu? Porque é isso, né? Eles só estão pegando e aplicando o gosto pessoal deles, né? Que já é uma amarra, vamos dizer assim, né? Nas avaliações e criando um produto com base nesse gosto. Então, assim, por exemplo, putz, eu sei que o meu gosto bate razoavelmente bem com o do Crinacle, né? Com o do HBB um pouquinho menos, entendeu? Então é isso, pra mim é só uma extensão do trabalho de avaliação. Então, eu acho que obviamente, né, quem assiste tem que ter noção disso, né, que é o gosto de uma pessoa, né, como eu sempre falo, né, eu mostrei no vídeo do Thales aqui, o Thales do Não Sou Barista, né, quando eu fiz o teste cego dele, né, com ele, com 27 fones, eu falei muito sobre isso, né, porque ele pegou e fez uma escolha de fones, né, e um fone que ele gostou muito é um fone que eu odiei, né, e um fone que que eu gostei muito pra metal é um fone que ele não gostou pra metal, né, porque ele busca coisas diferentes, entendeu? Então, pra mim é isso. Obviamente, existem várias outras questões, né, no trabalho como avaliador, né, que por exemplo, link de afiliados, né, ou vídeo patrocinado, né. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né, formas de monetização no canal, o que eu acho que isso acaba trazendo, né, como consequência. Dá uma olhada aqui caso você não tenha visto. Mas isso vai muito de como cada um lida com isso, né? Por exemplo, já vi muita gente levantar uma questão, putz, se é link de afiliado você não pode, ou se a pessoa vende os equipamentos você não pode confiar. Cara, é aquilo, assim, se você acompanha o canal, você já deve ter visto que eu detono uma série de fones para os quais eu tenho link de afiliado, e detono fones que eu coloco à venda aqui depois, né? Tem um monte de fone ali na planilha de vendas do canal, assim, que eu detesto, que eu critiquei pra caramba, mas porque é isso, assim, a única coisa que eu posso oferecer pra vocês é minha sinceridade, né? São as minhas opiniões. Enfim, é uma resposta longa, mas é porque é uma pergunta complexa. Fernando, Léo, você poderia falar um pouco mais sobre o AirPods Pro 2? Vale a pena o upgrade do AirPods 2? O cancelamento é realmente tão bom? Ele chega ao nível de um headphone como os AirPods Pro Max? AirPods Max, né? Gosto muito do seu trabalho, já estou no ecossistema da Apple. Você acha que o AirPods Pro 2 é o que faz mais sentido? O que você acha?
é só aguardar o review. Eu fiz o unboxing já dele, tá? Mas é aquilo. Obviamente eu vou fazer um review desse fone, então é só aguardar o review, porque eu vou responder todas as perguntas. Guilherme Ferreira. Léo, sei que já falou de amplificação no outro Q&A, mas gostaria de saber se você recomenda o uso de um amplificador pro Cuba. Quer dizer, fará muita diferença no som? Tenho o Cuba há cerca de 1 ano e sei que não é um fone difícil, mas estou querendo investir um pouco mais e estou na dúvida se a amplificação para ele seria um bom próximo passo. Baita abraço. Obrigado. Então, Guilherme, se você estiver satisfeito em termos de volume, não tem por que você investir no amplificador. O dinheiro que você gastaria no amplificador, talvez você poderia testar um dongle mais barato, se for o caso. Mas assim, eu acho que não vai fazer nenhuma diferença significativa se você já tiver um volume bom nos equipamentos que você usa, entendeu? Então, o que você gastaria no amplificador, eu acho que você junta para eventualmente fazer um upgrade de fone ou pegar um in-ear para ter como complemento, alguma coisa assim. Eu só investiria, tipo, eu tenho o celular e ele fica muito baixo no celular, ou no computador ele fica com muito ruído, alguma coisa assim. Se você tiver um problema, vale a pena. Se você não tiver, não vale. Christian Dubois. Léo, qual headphone hoje você recomendaria para quem quer algo bem musical ignorando o orçamento? Às vezes fico com receio de pegar os fones audiófilos de mais alto nível, pois eles parecem muito sem graça e muito flat. Tenho um Recade G7 atualmente. Cara, ignorando o preço, um fone bem musical ZMF VLT. É um fone absolutamente incrível, tá? É o fone mais... possivelmente o fone mais sedutor que eu já escutei. Eu não sei quanto ele custa, tipo $2.000, $3.000, uma coisa assim. É um fone caro, mas é um fone absolutamente espetacular. Rodrigo Hofstetter. Será que ele é parente do Leonard Hofstetter? Faz um vídeo atualizado sobre os fones Bluetooth com maior custo-benefício, por favor. Estou esperando para comprar um. Se alguém souber algum bem equalizado com graves um pouco acima, comentem. Rodrigo, dá uma olhada na lista de recomendações que está na descrição de todos os vídeos, tá? Porque nessa lista eu falo justamente sobre os equipamentos que eu recomendo, tá? Então assim, fone Bluetooth com maior custo-benefício, cara, dá uma olhada lá que você vai ver fones Bluetooth, né? Tem uma categoria de fones Bluetooth com preço, né? E com uma descriçãozinha rápida. Então você vai poder ver o que eu recomendo em fones de fones Bluetooth mais baratos. Thiago Valese. Léo, quais fones você recomendaria para alguém que quer só ouvir música e não é do hobby? Essa pergunta é muito boa. Um True Wireless, um in-ear cabeado, um headphone e um headphone Bluetooth. Só vale um por categoria. Cara, como é para alguém que não é do hobby e como hoje, na minha opinião, fones estão cada vez melhores e mais baratos, eu recomendaria só fones um pouco mais acessíveis, tá? Então assim, um True Wireless barato, para uma pessoa que não é do hobby, que esse YT13, tá? Eu adoro o fone, é muito acessível, é um fone excelente. Se a pessoa assim, tiver muito tranquila, puder gastar um pouco mais, o Honor Earbuds 2 Lite, mas o QC YT13, assim, talvez seja tudo que a pessoa precisa. Um headphone. Vou puxar a sardinha pro meu lado, porque é muito difícil conseguir um headphone bom e muito barato, mas Cuba Disco pode ser uma boa opção. O AKG K361 também. Headphone Bluetooth. Cara, se é para uma pessoa que não é do hobby, o Anker Soundcore Q30, tá? Porque eu acho que tem o Edifier W820NB, mas eu acho que o W820, o Noise Cancelling, se eu não me engano, é um pouquinho pior do que o Q30, eu acho. Mas mais do que isso, ele tem uma sonoridade que é bem mais natural. Eu acho que assim, como é para uma pessoa que não é do hobby, o equalizador do Q30, né, o fato de você poder ter uma sonoridade muito mais intensa, né, ou mais natural que o equalizador, eu acho que pode ser mais versátil. Então, essas seriam minhas recomendações. Aquilo que você falou, sem teto de valor, mas de novo, eu não recomendaria nada muito caro para uma pessoa que não é do hobby, porque eu acho que coisas baratas já atendem. Prodbixbs. Esse não foi difícil. Léo, sou produtor iniciante e aos poucos estou montando meu home studio. Tô querendo um fone neutro, referência para mixagem. Me recomenda algum da Cuba para isso? Se tiver algum outro para me recomendar também, agradeço. Cara, para mixagem, se você puder, caixas de som vão ser melhores que fones de ouvido, assim, praticamente em todas as situações. E tem bons conjuntinhos aí por $1.000 e pouquinho. De novo, eu sei que é mais caro do que, por exemplo, os fones da Cuba, mas assim, se você puder seguir por esse caminho, é melhor. Se você não puder e você precisar de um fone, é o seguinte, cara, Cuba Disco pode te atender sim, tá? É muito mais você se acostumar com a sonoridade do fone, entender como aquilo que ele te apresenta se traduz numa mix, né? Porque tem toda a questão de subjetividade em cima da sonoridade de um fone de ouvido. E outras opções que podem ser interessantes para referência
são a KG K361 e o Audio-Técnica M40X, tá? São fontes que estão numa faixa de preço bem parecida com a do disco, e eu acho que você também pode considerar para esse uso, tá? Aqui, João Vitor, excelente. Excelente vídeo, Léo, obrigado. Quanto à minha pergunta, quais materiais, além do Guia Cuba, você indica para aqueles que querem aprender mais sobre as tecnicalidades de fone de ouvido? E aqui o Vitor respondeu já, e é exatamente o que seria a minha resposta, por isso que eu copiei aqui com a resposta também. Site do Crina com uma montanha de informação bem feita. Também tem grupos de Discord, Telegram, Reddit de apoiadores e tudo mais. Site do Crinacle, cara, tem... Os artigos técnicos deles são, assim, absurdos, tá? Absurdos. Então, é o que eu recomendo com certeza. É um nível mais alto, tá? Tipo, o Guia Cuba, ele é um pouco mais básico, ele abrange mais assuntos também, mas aí é isso. Pô, agora, pra você se aprofundar um pouco mais sobre, cara, medições, tecnicalidades, tudo mais, site do Crinacle. Léo, tô planejando comprar monitores ou caixas que são baratas para dar um up no som do meu PC. Mas eu tô em dúvida entre investir em caixas ativas ou passivas mais amplificador. Qual seria a melhor alternativa? Alguma sugestão de modelos? Parabéns pelo excelente conteúdo. Obrigado. Com certeza, se o objetivo é a relação custo-benefício, caixa ativa, tá? Você vai comprar só um par de caixas e já vão ser um pacote completo. Assim, cara, eu não é fácil você pegar caixas passivas mais um amplificador por um valor que brigue com um par equivalente de caixas ativas. E aí, acho que eu recomendo são, cara, provavelmente da Edifier. Tem outras marcas que eu não testei, tipo... que tem caixas mais acessíveis também. Tem a Microlab com as B77 que eu já escutei. Tem outro modelo que eu já testei aqui no... não testei aqui no canal não, mas eu tenho. São horrorosas da Microlab. Mas as B77 são boas, não são caras. E as da Edifier, tá? Eu iria em algum par da Edifier, par 2.0. Seria a minha sugestão. Guilherme Provese. Cara, esse abajur fora de nível acaba comigo. Top vídeo. Cara, muita gente comenta sobre isso. Gente, eu juro pra vocês que ele tá reto. É o ângulo da câmera, entendeu? Tipo, ele tá retinho aqui, só que... como a câmera tá um pouco mais pra baixo, ela pega ele meio que de cima, entendeu? Não tem muito jeito, tá? Mas eu juro que ele tá reto. Kim Tsuyoshi. Léo, tem uma pergunta pro próximo vídeo. Quem veio primeiro, a música ou o instrumento? Não sei se a pergunta é tipo, o que veio primeiro pra mim ou o que veio primeiro na história da humanidade, tipo o ovo ou a galinha. Se for pra mim, com certeza a música, né? Eu sempre tive uma relação muito forte com música. O instrumento veio depois. Se for pra humanidade... eu acho que dá pra dizer quase com certeza que o que veio primeiro é a música, porque o primeiro instrumento é a voz, entendeu? Então, assim, eu acho que... e batuque, se for o caso, né? Batuque em coisas que não são instrumentos. Então, eu tendo a achar que a música veio antes do instrumento, né? O instrumento, ele veio, imagino eu, tá? Pra meio que permitir que se tocassem músicas que já, de alguma forma, já existiam. Samuel Possebon. Tento, mas não consigo ouvir nenhuma diferença entre cabos, a não ser em casos em que eles estão claramente danificados, com mau contato, curto ou perto de alguma fonte de interferência. Você consegue? Então, Samuel, só uma coisa. Eu acho que essa pergunta é muito boa para ilustrar um pouco do que eu sinto com relação a coisas assim. Tipo, putz, eu não consigo ouvir a diferença entre isso e aquilo. Cara, que bom, sabe? Porque assim, você tem menos uma coisa para se preocupar, né? E mais do que isso, você tá mais imune às falsas verdades e aos voodoos que existem no hobby. Eu acho assim, eu não consigo ouvir diferença numa situação normal. Eu já sim consegui ouvir diferença entre cabos, mas aí não é quando eu acho que existe... não é quando existia um dano tipo mau contato ou curto, não. Mas é assim, quando o cabo tinha algum parâmetro que claramente estava fora do que seria a norma. A minha visão sobre isso é que não é caro e nem difícil você conseguir um cabo que tem um desempenho óptimo. Óptimo no sentido de que um cabo bom não é um cabo que melhora nada, nenhum cabo melhora nada. Existe o cabo que interfere mais, existe o cabo que interfere menos. E é muito tranquilo você fazer, não é difícil, não é caro, você produzir um cabo que não interfere nada, entendeu? No sinal, né? Praticamente nada. Então, assim, qualquer coisa que desvie disso, na verdade, é um cabo, estritamente falando, ruim. Só que ele pode trazer alguma diferença que pode ser subjetivamente boa para alguém. Então, assim, só para ilustrar, né? Eu lembro da primeira vez que eu escutei uma diferença muito forte entre cabos, foi quando eu tinha um JH13 Pro e alguém levou num encontro de fones que teve há muito tempo aqui no Rio, um cabo de uma marca, eu não lembro qual era a marca, mas era uma marca super famosa de cabo, tipo a parte, assim, cabo de upgrade. O cabo custava quase a mesma coisa que o fone. E eu lembro que na época eu tinha um amplificador que era o Redamp GSX, ele tinha duas saídas simultâneas para fone de ouvido. E eu lembro que, o que eu fiz? Eu peguei o cabo
esse cabo de upgrade botei num ouvido e pluguei numa saída, e o cabo normal botei no outro ouvido e pluguei na outra saída. Aliás, desculpa, antes disso eu ouvi ele normal, assim, eu só botei o fone com esse outro cabo e pluguei no negócio. Eu achei que tinha alguma coisa errada. Eu desliguei todos os equipamentos, liguei de novo, falei, cara, tem algo errado aqui. Porque o som tava muito diferente e muito ruim, na minha opinião. E depois eu fiz isso de botar um em cada ouvido. E, cara, eu ouvi assim diferença muito clara entre os dois lados, tá? Certamente passaria num teste cego. Mas porque pra mim aquele cabo era uma porcaria, né? Ele provavelmente tinha tipo algo como uma impedância muito alta que interfere na curva de impedância do fone, né? Que era um fone multidriver, né? Então assim, tinha uma curva de impedância difícil. Só que o que foi ruim pra mim pode ser bom pra alguém, entendeu? Mas minha questão não entra nessa neuro de cabo. Tipo, fica tranquilo, assim. Tipo, essa coisa, eu tento, mas eu não consigo. Cara, nem tenta. Se você não conseguiu, deixa quieto. Não entra com esse vespeiro, não. Gabriel de Souza. Léo, no início do canal... É muito engraçado. A meu ver, você parecia um jovem descolado roqueiro. Hoje em dia, na minha percepção, você está mais pro senhor empresário de óculos respeitável. Você acha que o canal e a Cuba têm mudado você? Ou foi simplesmente uma maturidade natural que veio com os anos? As duas coisas, né? Eu acho que assim, a Cuba e o canal me mudam porque fazem parte da minha maturação como pessoa, né? Então, pô, eu comecei o canal, eu tinha 20 alguma coisa, hoje eu tenho 32. Né, eu tenho mais vivência porque eu tô seguindo esse caminho na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? Então, assim, isso acaba mudando, você me mudando como pessoa. Rony R. Lima. É possível identificar a diferença entre um amplificador de 50 mil reais e um de 5 mil com o mesmo transdutor? Você que tem ouvido treinado, consegue fazer isso em um teste cego? Depende. Vou botar da seguinte maneira. Se for, por exemplo, um amplificador IDAC de entrada da Topping, tá? Um DX1, por exemplo, e o topo de linha, tipo o D90 e A90, eu acho muito difícil que eu consiga diferenciar um teste cego. Agora, se você me pega, por exemplo, um da Topping e um amplificador que tem uma topologia, assim, que tem segue uma proposta, tem uma proposta muito diferente, aí provavelmente eu vou conseguir escutar porque podem ser tipo sonoridades muito diferentes, entendeu? Mas isso é como se fosse intencional, assim, é uma questão de proposta, né? Como eu já falei num vídeo sobre isso, inclusive caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui, né, sobre o estado dos amplificadores DAC de 2021, que é igual a 2022, hoje em dia, assim, você já consegue, é a mesma situação dos cabos que eu acabei de falar, já consegue amplificadores IDACs que são, assim, perfeitamente neutros e transparentes. Então, assim, eles já te entregam todo o desempenho que você poderia querer, custando muito pouco. Então, assim, isso não faz com que não faça sentido você ter, por exemplo, um belo amplificador valvulado, mas aí, assim, é porque você quer uma sonoridade alterada, entendeu? Não porque ele é necessariamente melhor ou pior. Acho que objetivamente dá pra dizer que é pior, mas pode ser subjetivamente melhor e no final das contas é isso que conta. Gabriel, um dia terá a review da Jamo da sala? Cara, meu pai não tá usando, eu tô pra pegar, vou botar na minha casa. Vamos ver, se isso rolar, eu vou fazer a review pra vocês. Gabriel de Souza, já mandaram você ir pra Cuba? A polarização e a radicalização política afeta de alguma forma o canal ou a empresa? Cara, eu não sei se isso traz algum tipo de impacto maior. Cuba não tem nada a ver com país, o nome da marca, né? É um apelido de um nome que significa aquele que substitui por ser melhor. Mas a gente já vou contar um caso muito doido que já aconteceu. Quando a gente tem fornecedores na China, né, de cabo e alto-falante. E a gente sempre faz as transferências, né, as remessas de pagamento por transferência bancária, né, via SWIFT. E sempre é roteada por algum banco nos Estados Unidos. Já aconteceu algumas vezes da diferença ser bloqueada pelo banco nos Estados Unidos e o banco solicitar maiores informações. Assim, a gente já teve que fazer uma declaração falando, tipo, que é uma empresa, de onde é a empresa, quais são as atividades da empresa, declarando que não tem nenhum funcionário que é cubano, que não tem, que a transação não envolve o país Cuba, né, tipo, falando pra que é essa remessa, qual o produto que a gente está comprando, de que fornecedor. Muito louco, assim, mas já parou no compliance nos Estados Unidos por causa disso, né? Porque era Cuba com K. Quer dizer, apesar de ser Cuba com K, né? Os caras vêm com esses negócios, então, essas loucuras aí.
Danilo, Léo, poderia falar sobre qual a forma certa de controlar o volume entre o DAC Amp e a fonte? Normalmente coloco o máximo de volume no meu DAC Amp de mesa e controlo o volume direto no Windows, que fica entre 6% e 10% no máximo. Recentemente vi comentários em um fórum de que deve ser feito o inverso, máximo de volume na fonte e controlar através do DAC Amp. Existe forma certa, errada ou não importa? De alguma maneira isso pode danificar os IEMs headphones? Abraço. Então, eu concordo que é o inverso, na minha opinião, tá? Por quê? Idealmente, o controle de volume deveria estar no último aparelho, né? Quando você está falando de um equipamento analógico, né? Como, por exemplo, o seu fio, né? Ele tem, no final dele, um amplificador que está promovendo um ganho. Quanto mais alto o ganho, quanto maior o volume, mais distorção e mais ruído de fundo você vai ter. Então... aquilo, pode ser que não seja audível, e aí tá tudo certo, né? O que importa é o que você tá escutando. Não acho que tem chance de danificar, só se, por acaso, você esquecer, botar no teu computador no máximo, sem querer apertar um botão, e aí você pode estourar seu fone de ouvido. Então, assim, tem essa questão, que é muito mais arriscado você fazer isso, sim. Mas, assim, eu acho que o ideal é isso, é que o último estágio seja por onde você controla o volume, até para você minimizar a chance de você ter distorção ou coisa. Se você estiver tipo bi-amplificando, por exemplo, né? Eu estou usando a saída de fone de ouvido do meu computador e não a saída de linha, aí você ainda pode ter alguma questão como essa, mas o ideal é você deixar para o último estágio, tá? Eu falei sobre isso, eu acho, no vídeo, inclusive sobre como montar um sistema, eu acho, tá? Então dá uma olhada aqui. Aqui, essa é a última, do Dan Neri, canal pessoal. Oi, Léo. Oi, Leonardo. Parabéns pelo canal e pelo vídeo. Eu adoro fones com a resposta mais plana possível. Aliás, na última não. Acredito que fones devem reproduzir de forma mais fiel possível a fonte em questão. Saúde e paz. Então, eu já fiz um vídeo falando que não é bem assim, tá? Não existe necessariamente uma resposta plana em fones de ouvido. Tipo, o que seria uma resposta plana não é plana, tá? Não, assim, não seria percebido como plano por uma pessoa. Então, assim, é um assunto muito complexo. E, assim, a reprodução fiel não é uma linha reta num fone de ouvido, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu acho que aqui, essa é a última, do Danilo. Danilo Vitaliano. O cabo interfere no som de um fone de ouvido? Se eu utilizasse um cabo extensor P2 para conectar o fone ao computador, isso interferiria no resultado final? Aqui entra um pouco no que eu falei agora há pouco sobre cabos, mas... assim, não, tá? Não tem porquê, a não ser que seja alguma coisa tipo defeituosa, no sentido de, putz, ele tem, sei lá, um extensor de uma qualidade muito ruim, que tem pouca blindagem, né? Ou tem impedância muito alta, alguma coisa assim. Mas o que conta cara, ouve, tá? Faz o teste, tipo, compra um extensor e coloca. Se você não estiver vendo a diferença, acabou, tá? Tá tudo certo. É isso, gente. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixem suas dúvidas pro próximo Q&A. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscreve no canal. Um grande abraço.